Às 10 horas mais 11 minutos, olha, muito obrigado aí, Camila, situação aí, a Camila passando sempre os detalhes, aquilo que acontece nas ruas da cidade. Olha, nós estamos aí com a segunda roda de diálogos do projeto Vozes, Narrativas Sociais e Diálogos com o Sistema de Justiça. Isso acontece na Justiça Federal aqui do estado de Alagoas, ali já próximo à Serraria. E dessa vez o diálogo vai ser com as pessoas em situação de rua. Olha, a Justiça Federal tem dialogado, um diálogo direto, ela tem ido ver as marisqueiras, por exemplo, na sua lide diária, compreender um pouco melhor quem são essas pessoas. Quer compreender um pouco melhor e ouvir quem está em situação de rua. Como você chegou à rua? Ninguém nasce na rua em tese. Você nasce de um relacionamento. Mas como é que você chegou à rua e permanece na rua? Por que você ainda permanece na rua? São perguntas que a Justiça Federal naturalmente quer ouvir as respostas, quer ouvir inclusive as perguntas dessas pessoas que estão em situação de rua e diminuir essa distância ao ponto de, compreendendo melhor, a poder ressignificar essas relações que temos atualmente. Doutor Antônio Araújo é quem está conosco aqui, juiz federal. É um prazer não só revê-lo e tê-lo aqui de volta, e com um projeto, um programa que definitivamente a gente aguardava, doutor Antônio. Isso significa se importar. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. É uma grande satisfação voltarmos ao programa e registrar que a CBN Maceió, Elias, e você em especial, são parceiros de todos os trabalhos da instituição relacionados à justiça social. A preocupação da Justiça Federal com as pessoas carentes, os grupos de vulnerabilidade, não ocorre de forma isolada, mas especialmente com o apoio da imprensa, e eu faço esse registro que é importante destacar, sempre dando esse espaço que é essencial na democracia, que a gente possa falar e ser ouvido. O projeto ele está na sua segunda edição, dessa vez, como você bem registrou, ouvindo as pessoas em situação de rua, grupos em vulnerabilidade, esquecidos, invisibilizados pela sociedade, são vítimas. É muito complexo o que faz a pessoa se encontrar em situação de rua, mas muitas vezes é decorrente da carência das políticas públicas, do desfinanciamento de direitos sociais, de precarizações do trabalho, dificuldades de conseguir de obter um emprego digno que consiga dar uma remuneração razoável e outras complexidades da violência, infelizmente, que existe na nossa sociedade. Então, amanhã, na Justiça Federal, às 14h, podem se inscrever, inclusive ainda ou presencialmente, no evento. Nós vamos recebê-los e eles vão nos dar uma aula. Nós vamos ouvi-los e aprender com eles, com as pessoas em situação de rua que estarão presentes, e representações poderão nos narrar as dificuldades, obstáculos, a violência, o que faz, muito bem ressaltado por você, o que faz uma pessoa se encontrar em situação de rua, o que faz esse contingente populacional que vem aumentando cada dia nas cidades, inclusive não só nas grandes cidades, cidades do interior dos estados, algo que precisa ser repensado com urgência, porque ou a gente preserva os padrões mínimos de civilização ou é barbárie, O padrão de civilização, direitos humanos, respeito, dignidade, democracia ou barbárie. Essa é uma situação muito grave. Como é que se dá o projeto, doutor Antônio? Vocês foram até as ruas, convidaram essas pessoas, algumas pessoas já se manifestaram, olha, eu quero participar. Quem mais vai participar também do projeto? Essa roda de diálogos é conduzida por mim e pela juíza doutora Aline Soares, juíza de União dos Palmares, que está conosco na condução. Nós primeiro fazemos uma imersão
trabalhando, conectando-se com as representatividades desses grupos de vulnerabilidade. Então, destacamos o papel do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, e eu faço um registro em especial desse movimento, Elias, porque ele é formado por pessoas que saíram da situação de rua e que estão, de forma altruísta, identificados ainda com essa situação, defendendo esse segmento populacional, que é tão carente. Para você ter uma ideia, nós teremos 4 pessoas que vão falar amanhã no evento, e apenas 2 estão identificadas nos cards do evento. Porque as outras 2 pessoas, a gente se identificar com antecedência, devido a diversas complexidades dessas pessoas que estão nas ruas ainda, nas ruas eram abrigos, ou temporariamente em passagem, mas que não havia como identificar com antecedência, porque corre o risco dela não comparecer. Então, ela vai ser identificada apenas hoje. Eu vou ter o nome dessas pessoas, entende? As outras 2 que vão falar, elas saíram há pouco da situação de rua e elas participam de um movimento. Imagine que em outros tempos, há 20 anos, nós temos sempre a existência dos sindicatos, né, que representam categorias profissionais. E vemos, ainda hoje, as pessoas em situação de rua com estereótipos, preconceitos invisibilizados. Nunca imaginaríamos que elas teriam uma representatividade. Ela não é uma categoria laboral. É uma categoria que precisa de representatividade, como diz no movimento, de todos os movimentos sociais, nada por nós sem nós. Então, eles precisam falar. Então, nós tivemos essa imersão primeiro com eles, uma comunicação direta, visitamos as pessoas em situação de rua, entrevistamos no nosso linguajar, né, com respeito ao jornalista, nós fazemos nossa entrevista de averiguação, de compreensão. Inclusive, no evento, nós iniciamos com um pequeno documentário, a partir dessa imersão que nós fizemos, eu e a doutora Aline, conversando com as pessoas em situação de rua, diretamente nos seus locais, onde elas se encontravam. E aí nós vamos ver o que é que elas dizem, né? Dizer que, primeiro, uma indagação. Eu nunca imaginei que a Justiça Federal, e ouvi vozes, quando disseram isso para mim, me surpreendeu bastante, surpreendeu a todos nós. Onde já se viu juízes, na Justiça Federal, juízes querendo ouvir. Geralmente, quando se ouve, é como? Em que circunstância? Né? Na questão do direito penal, né? Ou quando muito na tentativa de obter um benefício, com o juiz numa inquirição em audiência, muitas vezes desconfiando ou tentando compreender mesmo. Mas aí tem as perguntas que incomodam. Mas ouvir num ambiente de aprendizagem, em que eu vou poder dizer o que eu penso, o que eu sinto, inclusive com críticas ao próprio judiciário, não só o judiciário, o sistema de justiça como um todo. Ouvir pessoas dizendo que as pessoas, quando muito, no sistema de justiça, o sistema de justiça envolve não só juízes, promotores, advogados, servidores públicos no geral, quando muito nós percebemos, quando eles nos olham com um certo afastamento, quando vão nos atender, quando muito, mas ainda assim um certo distanciamento. Não tem um caráter afetivo do tratamento. Incomoda, e eles criticam isso daí. E eles relatam no nosso documentário. Nós conversamos com outras pessoas também em situação de rua, e há um relato geral desse afastamento, né? As pessoas nos olham, na sociedade geral, com ares de como se fôssemos criminosos, né? Quando nós estamos precisando de ajuda, mais do que qualquer outra pessoa. Nós estamos em situação de rua e ninguém está na rua porque quer. Essa parece-me que é um consenso. Ninguém chega aqui porque quer. Porque se a gente for olhar o passado de cada um, e esse é o objetivo do projeto Vozes, né? É chegar, como em outro momento, uma roda de conversa, e uma pessoa da plateia perguntou: mas você está aí porque você quer, porque eu também fui pobre e não estou aí. Ah, mas você não sabe da minha história. A pessoa entrevistada, então, relatou a sua história de vida. E ficou fácil de compreender. Então, o projeto Vozes, ele parte de uma perspectiva que eu não passei por uma situação tão calamitosa de miséria social, a ponto de estar em ruas. Eu nunca passei isso, felizmente, né? E não se espera que a gente, para compreender um problema, a gente precise passar por uma situação tão difícil. Nem precise achar que é normal, porque não é normal. Aliás, esse encontro, doutor Antônio, desse encontro pode aí ter revelações sobre direitos que estão suprimidos, por que é que não tem moradia, por que é que não tem acesso ao trabalho, por que é que não tem acesso à educação.
crianças e mulheres que estão dentro desse segmento também em vulnerabilidade e a proteção da criança. Onde estão os entes federados, todos, em relação à proteção dessas crianças que estão nas ruas? Vão prosseguir fazendo com que a engrenagem movimente o número de pessoas em rua sistematicamente? Então, eu fico até aqui imaginando o que é que vocês vão fazer com esse material que ninguém tem. Isso vai ser elaborado um estudo técnico? Como é que vai ser isso, doutor Antônio? Ao final de cada roda de diálogos, Elias, nós elaboramos um relatório de tudo que foi coletado nessa roda de diálogos, nessa aula, entrevista, nessa aula, como queiram compreender melhor. E esse relatório é encaminhado a todas as instituições parceiras, apoiadoras do projeto. Em breve, pretendemos fazer uma publicação a um projeto, uma conexão do projeto futuro, no próximo ano, ao final do projeto. O projeto tem edições, né? No final da primeira edição, pretendemos torná-lo permanente, mas sim tem uma publicação. Mas, a princípio, um relatório é sim publicado e encaminhado a todos os interessados. Inclusive, vai ficar à disposição também da imprensa, caso queira olhar, né? Então, já temos o primeiro, que será encaminhado agora, das marisqueiras e pescadoras, e questões bem interessantes, cruciais, que envolvem até mesmo questão de saúde pública, que chamou muita atenção, né, pelo fato de pescadores relatarem, né, situações de doenças incapacitantes decorrentes da poluição das lagoas, algo que prejudica, inclusive, a própria fertilidade das mulheres jovens, algo que está bem aquém de um trabalho digno, está bem aquém, uma situação de insalubridade condizente realmente com uma degradação do ser humano, a ponto de adoecer dessa forma. Então, é um relatório publicado, é um resumo, né, do que as pessoas relatam, e a gente espera com isso que as pessoas que atuam no sistema de justiça, ao tempo que tomem providências, que também compreendam o problema numa perspectiva de quem sofre, né, ouvir o que o injustiçado tem a dizer. Doutor Antônio, quem é pessoa de rua, que está na rua, que ninguém é de rua, e quiser participar amanhã, a partir das 14h, pode comparecer? Com certeza, são os convidados, os protagonistas do evento. Nós temos 2 veículos que irão, inclusive, já tem uma articulação para buscá-los, a partir tanto do consultório de rua, né, a doutora Georgina, que faz um grande trabalho no consultório de rua. Também o Movimento Nacional, articulado com a Justiça Federal, tem um veículo para buscá-los em alguns pontos estratégicos da cidade para facilitar, né, o acesso, né, evidentemente, independentemente desses transportes, eles serão muito bem-vindos, né? O transporte vai ser essencial por conta da decorrência da fragilidade mesmo da situação. Mas vai permitir sim, teremos a expectativa de recebermos cerca de 30 a 40 pessoas em situação de rua, cujo acesso está já organizado na instituição, enfim, né? E a gente espera que seja um momento que eles percebam assim que são os protagonistas, mas no sentido democrático de inclusão, né? Aqui a Justiça Federal é nossa, que é um espaço público, nós temos direitos, isso aqui é nosso também. Isso aqui não é apenas de quem trabalha ou da advocacia, isso aqui é do povo, é o Estado social. O Estado social, sua perspectiva de Estado, são os serviços públicos que são prestados, que são essenciais para a realização de direitos, em especial os direitos sociais, muitas vezes vítimas dessas políticas de austeridade que prejudicam as políticas públicas, né? Desfinanciamento de direitos, austeridade fiscal são palavras que devemos compreender nessa perspectiva, nessa conexão com a injustiça que são provocadas contra esses grupos. Olha, e muito provavelmente nós estaremos aí diante de um cenário de problemas do ponto de saúde, da saúde pública, crianças que deveriam estar em creches e escolas, e aí, atenção, prefeitos e candidatos a prefeitos, vereadores e candidatos a vereador, da importância de se observar esse tema.
Nós temos questões relacionadas à justiça, muito provavelmente, muita gente respondendo a processo que nem sabe que está, simplesmente porque sumiu. Ele está e não está, ele está aqui na nossa cidade, a gente vê, mas não enxerga. O nosso olhar ainda é tão discriminador que a gente não consegue identificar, a gente passa e não consegue, passa a mão na cabeça do cãozinho, mas não consegue enxergar quem está do lado dele. É incrível, mas é uma desumanidade, é um processo de desumanização muito grande. E é muito importante que o poder público, principalmente o poder público municipal, se interesse pelo tema, porque a gente vive na cidade, a gente vive naquele bairro, naquela rua, de frente àquele supermercado, àquela igreja, ou embaixo do viaduto A ou B. Mas o fato é que a gente precisa se importar, tem questões aí cíveis, muito provavelmente pessoas sem documentação, talvez sequer do ponto de vista oficial existam. Essas coisas todas que precisam ser levantadas, mas mais do que levantadas, elas precisam de ações para que a gente possa corrigir o que está errado agora e a gente possa prevenir o futuro de novas ocorrências. Porque esse é um país muito grande, gigante, não é para ninguém ficar sem ter onde morar, não é para ninguém ficar sem ter o que comer, é um dos 10 mais ricos países do mundo. Estamos aí a 9ª economia, nós temos mais dinheiro do que o Canadá, e a gente não vai encontrar um pedacinho do Canadá aqui, não é possível, é algo que a gente precisa se envergonhar. Talvez se envergonhando a gente se importe, e se importando a gente faça alguma coisa para não ficar envergonhado, né, o resto da vida. Bem, doutor Antônio, antes de mais nada, parabenizar toda a Justiça Federal. Isso é uma ação fantástica, essa aproximação, essa vontade de conhecer a realidade das pessoas, de fato, a partir das pessoas, a partir do protagonismo dessas pessoas. Isso vai resultar em políticas mais efetivas, porque a gente vai compreender melhor o que de fato faz com que essas pessoas cheguem aonde estão na atualidade, doutor. Muito obrigado, Elias, pelo espaço. Eu queria registrar também, ao tempo que ratifico o que você diz agora, que essa roda de diálogos ela é mensal. Então, todo mês nós vamos receber um grupo em vulnerabilidade, ou seja, registro que não se encerra com o evento de amanhã. E no próximo mês, em maio, esperar que teremos a oportunidade de conversar, que receberemos as pessoas com síndrome de Down na Justiça. Eu, agora há pouco, estive palestrando no evento da grande instituição Amor 21, palestrando para os pais e professores. Agora eu vou ouvir as pessoas com síndrome de Down dizendo o que é que consideram como seus direitos, suas dificuldades e o que é que acham do sistema de justiça. Bom, e deve ouvir poucas e boas. O pessoal é sem freio, viu, doutor Araújo? Doutor Antônio José, o pessoal é sem freio. A meninada com síndrome de Down não tem, bom, não pensa muito não para falar o que está pensando. Isso é muito bom, né? Ouvir sinceridade, ouvir aquilo que as pessoas de fato estão pensando e, naturalmente, nós não estamos falando sobre ouvir verdades ou mentiras. Nós estamos falando sobre abrir uma escuta de verdade, para que você fale o que você pensa. E, a partir do que você pensa, a gente poder fazer uma conexão com o que nós colocamos à disposição para a sociedade. Se, de fato, o que a gente coloca é porque as pessoas não gostam de ouvir. Aliás, os gestores não gostam de ouvir. Eles acreditam piamente de que sabem o que é melhor para você, para mim, para o doutor Antônio, para Alex, para a Flávia. Mas eles não precisam nos escutar, eles acreditam nisso. A Justiça Federal está indo no caminho inverso. Eu vou escutar você primeiro, porque eu escutando você, eu vou ter a plena certeza do que é que de fato você está precisando e do que é que você pode nos ofertar também, que a sociedade é uma troca, doutor. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Doutor Antônio José, muito obrigado, excelente dia, ótimo evento. Muito obrigado, Elias, agradeço o espaço, agradeço a atenção dos ouvintes. A nossa conversa aqui com o juiz federal Antônio José Araújo vai ter conversa a partir das 2 da tarde de amanhã.